E aí, pessoal, aqui é o Wood Shop Junkies e hoje vou voltar a aproveitar ao máximo minha pequena oficina, adicionando uma unidade multifuncional de armazenamento e organização novinha e empolgante. Vou usar esse espaço de parede não utilizado na oficina para criar um armazenamento compacto, organizado e funcional para ferramentas e componentes. Projetei a unidade em 3 segmentos principais, com armários superiores e recursos adicionais interessantes. No centro, uma unidade de armazenamento e organização de peças pequenas, que também pode servir como superfície de trabalho, me dando fácil acesso aos itens armazenados e um lugar para usá-los. Embaixo, há armários multifuncionais destacáveis para uso em outros locais da oficina. Antes de iniciar o vídeo, quero dizer que estou montando essa unidade para minha oficina. O objetivo do projeto foi criar um espaço criativo compacto, tudo em um, facilmente adaptável para diferentes artes, trabalhos manuais e hobbies. Oferece à pessoa espaços de armazenamento organizados e compactos para pequenas ferramentas e componentes, podendo também ser convertido em um espaço de trabalho. Vou começar instalando um painel de fundo em toda a extensão para fixar meus componentes. Vai ser um pouco mais fácil do que furar uns 50 buracos no bloco de cimento para fixar tudo na parede, e além de servir como base para o meu projeto ser construído em cima, ele não tem nenhum valor estético real. Por isso, escolhi usar OSB. E para fixá-lo, vou adaptar um componente que usei no meu suporte para madeira com altura ajustável e instalá-lo ao longo das bordas do painel para mantê-lo no lugar. Certo? Então essas são as 2 peças que vão ser fixadas nas bordas do painel traseiro e vão ser as únicas peças realmente presas à parede. Por isso as dupliquei, para aumentar a resistência e a área de contato. Certo, então essas peças vão ser fixadas pela frente, como eu fiz com o meu suporte para madeira com altura ajustável. Mas antes disso, eu vou instalar tiras nas laterais dele, assim, para aplicar pressão no painel traseiro e mantê-lo no lugar. Esta peça é mais larga do que o necessário para esta função, pois também acomodará um sistema de trilhos para adicionar funções às peças que serão instaladas depois.
Beleza, pessoal? As laterais já estão quase prontas para a instalação. Sobre os furos, perfurei até metade com uma broca grande para parafusos, acomodando a cabeça do parafuso sextavado para a madeira e permitindo usar um soquete pequeno para apertar. O restante do furo eu fiz com minha furadeira manual, porque o curso da minha furadeira de bancada era um pouco curto demais. Agora posso furar os buracos na parede e fixar as peças no lugar. Beleza, pessoal? O painel de fundo já está instalado e firme. Agora tenho uma boa base para construir meu projeto. Vou adicionar minha unidade de armazenamento e organizador de peças no centro, que também pode servir de superfície de trabalho. A ideia da unidade de armazenamento e organizador de pequenas peças é um armário raso de 2 portas com várias caixas para peças e componentes. Talvez eu coloque algumas ferramentas no painel de fundo. Abrir as portas do armário me dará acesso ao interior. Também quero que a frente do armário deslize para baixo e vire uma mesa, criando um espaço para trabalhar com o equipamento dentro. Então, para começar, vou fazer o componente móvel ou deslizante da unidade. Beleza, pessoal? Então isso aqui, basicamente, vai ser a lateral do meu armário na parte móvel, e ela vai ficar mais ou menos assim. Agora, para o meu projeto ou conceito funcionar, eu preciso que isso consiga mudar dessa posição para uma posição de mesa. E para fazer isso, eu tinha algumas opções, sendo a mais óbvia e fácil adicionar uma dobradiça na parte de baixo e simplesmente dobrar assim. Agora, além do fato de que a opção da dobradiça realmente não vai funcionar para o meu projeto, eu já não gostava dela desde o começo. O motivo é que eu preciso conseguir apoiar a mesa quando ela estiver nessa posição, e para isso, basicamente tenho 2 opções. Ou uma corrente em cima para mantê-la nessa posição, mas isso limitaria a área útil em cima ou para objetos sobressaírem da borda. Em segundo lugar, eu posso adicionar pernas na parte de baixo, que também ficam em dobradiças, e quando a mesa é aberta, elas se dobram para uma posição de apoio, mas isso vai criar um visual bagunçado e desorganizado quando o armário estiver fechado ou a mesa estiver na posição recolhida. Busco um visual mais limpo. Quando a unidade estiver como armário, não quero que pareça uma mesa dobrável. Quero que alternar entre as 2 configurações seja o mais simples e fácil possível. Para isso, vou escolher uma opção deslizante em vez de dobrável. Como os lados do componente móvel terão essa função, vou prepará-los primeiro para demonstrar antes de montar a unidade.
Certo, pessoal? Para ter a opção deslizante, em vez da dobrável, adicionei rolamentos. Usei um parafuso Allen comum. Cortei a cabeça e deixei só uma parte alargada para segurar o rolamento, para maximizar a superfície de rolamento dentro do trilho. Depois, adicionei meus 2 rolamentos e uma porca para mantê-los no lugar. Para fixá-los nas laterais do componente dobrável ou deslizante, usei uma porca T para parafusar no lugar. Então, a ideia é ter um sistema de trilhos na parte externa que me permita, em vez de dobrar o armário para virar uma mesa, deslizar ele para a posição de trabalho assim. Agora vou fixar outra peça de compensado do lado de fora para sustentar ou acomodar o rolamento e assim posso montar o componente dobrável ou deslizante da unidade. Beleza, pessoal. Essa é a estrutura do componente dobrável que vai formar a carcaça do armário. Vai ter 2 portas na frente que me dão acesso ao que está dentro e ela vai se dobrar formando uma mesa. Colei 2 pedaços de madeira nessas peças para aumentar a resistência e estabilidade quando essa estrutura estiver abaixada. Espero que seja suficiente. Também fiz esses furos aqui que vão servir como pontos de articulação, mas vou explicar mais sobre isso em um momento. Beleza, pessoal? Então essa vai ser basicamente a altura do armário. E graças aos rolamentos, eu tenho a possibilidade de ajustar a altura dele. Agora, eu preciso da capacidade de mudar o ângulo para colocar na posição de mesa. E para isso, vou usar um componente que eu chamo de braço oscilante, que basicamente é uma haste com um pivô em cada extremidade. Um pivô vai ser preso a esta unidade, enquanto o outro pivô vai ser preso ao painel traseiro. E conforme a altura disso muda, isso vai forçar a mudança de ângulo. Então, a seguir, vou montar o braço oscilante e depois instalar o outro.
Certo, então é basicamente assim que o elo ou braço oscilante vai ficar. E obviamente vai ter um pivô em cada extremidade. Agora, para deixá-lo um pouco mais forte, eu colei 3 peças ou 3 camadas de compensado de meia polegada, o que também me dá a possibilidade de emendar esta peça assim. Faço isso para deslocar o pivô superior. O motivo ficará mais claro ao iniciar a montagem. Também cortei essas peças que vou colar assim, mas isso é mais por estética. Então vou colar tudo isso, furar os buracos dos pivôs e posso começar a montar a unidade. Basicamente, é isso sobre as hastes. Agora vou fazer os suportes dos pivôs na parede de trás. Certo, então é basicamente assim que a montagem do pivô inferior vai ficar. Ela será instalada na base do braço oscilante e fixada na parede de trás. Para o eixo do pivô, eu cortei um pedaço de tubo de alumínio e instalei nos furos que fiz. Depois também arredondei as bordas com minha tupia, deixando um chanfro para facilitar a inserção do tubo. Então vou montar essas peças na base dos braços oscilantes e fixá-las na parede de trás. Ok? Então esse é basicamente o movimento que eu quero. Está um pouco duro, mas um pouco de resistência pode até ajudar no design. Separei o braço oscilante e o suporte de pivô inferior com arruelas, evitando que a madeira raspe e se desgaste. Quando tudo estiver instalado, vou cortar as extremidades para evitar que o tubo saia.
Beleza! Então instalei blocos de parada temporários para manter o componente dobrável nos trilhos em uma certa altura e facilitar a instalação dos pivôs superiores. Quando instalar, tiro os blocos de parada novamente. Antes, eu usava vários tubos para pontos de pivô e os fixava com um parafuso central, como na minha prateleira de teto dobrável. Para este projeto, decidi usar uma barra de aço maciça, que comprei inteira e cortei no tamanho necessário para a aplicação. Usar a barra maciça é mais robusto e também tem outra vantagem que vou explicar em um momento. Antes de falar sobre a segunda vantagem de usar a barra maciça ou o pino maciço, vou adicionar outra camada de madeira na parte externa da unidade dobrável por dois motivos. Primeiro, para aumentar a área de contato com o pino, assim ela não se desgasta tão rápido. E segundo, para fechar a junção entre a unidade dobrável e o trilho. Como pode ver, já instalei essa peça, pois é difícil colocar sargentos ali com a unidade encostada na parede. Por isso, fiz isso antes de posicionar a unidade. Certo, então enquanto a cola está secando, só quero mencionar mais uma vez que entre os componentes de madeira eu adicionei algumas arruelas no pivô para que eles não fiquem se desgastando um contra o outro. O segundo motivo por eu gostar de usar esses pinos de aço e provavelmente usá-los mais para pivôs no futuro é que posso furar e abrir rosca neles. Agora, para manter a montagem e os dois braços no lugar, faço um furo em cada extremidade, passo por eles e adiciono um parafuso com arruela, mantendo tudo unido.
Certo? Então agora eu removi os blocos de parada temporários e instalei essas peças aqui embaixo. O objetivo delas é manter a unidade ou apoiá-la quando estiver na posição de mesa. Fiz com altura ajustável para regular o nível da mesa e deixá-la plana. Certo, pessoal? Então é basicamente isso para o componente giratório ou o componente dobrável. Agora, vocês entendem por que desloquei os pivôs no braço giratório, permitindo que ele fique paralelo ao painel traseiro quando a unidade está armazenada. Mais cedo no vídeo, mencionei que quero tornar abrir e guardar a unidade o mais fácil possível, quase como uma operação com uma mão só. Por isso quero enfatizar esse pivô. Se eu o tivesse movido para a frente, o conjunto ficaria mais estável. Mas o motivo de eu ter colocado ele um pouco mais para trás é para que quando eu quiser abrir a unidade, eu possa simplesmente aplicar um pouco de pressão aqui em cima. Isso me colocaria em uma posição onde eu posso simplesmente empurrar para frente para guardar de volta. Para uma mesa, não é o ideal porque fica instável. Provavelmente, vou pressionar esse ponto enquanto trabalho e não quero que a unidade faça isso. Então, vou ter que trabalhar em uma maneira de travar a parte de trás no lugar quando eu estiver com a unidade na posição de mesa. O projeto ainda está longe de pronto. Preciso colocar portas no armário e nos componentes fixados na parede para que, fechado, pareça um armário. Preciso adicionar caixas e outros itens de organização, além de implementar uma função de abertura e fechamento suave. Por fim, quero adicionar travas para manter a unidade aberta ou fechada. Beleza, pessoal, era isso para o vídeo. Ainda há muito a fazer. Mas como disse, acho que este projeto pode ser adaptado para várias aplicações e estou animado para concluí-lo. Se tiverem sugestões ou opiniões sobre a construção, deixem nos comentários abaixo. Se quiserem me ver terminar meu projeto definitivo para economizar espaço em oficinas pequenas, inscrevam-se no canal. Volto em breve com outra atualização desse projeto. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!